Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Hoje, então, nós vamos conhecer algumas doenças mentais que fazem parte, né, do nosso estudo para o aperfeiçoamento, né, da nossa assistência à saúde mental. Nós precisamos conhecer as doenças, né? Então, distinguir e conhecer alguns aspectos das doenças mentais é muito importante, né, na nossa prestação de cuidados e é imprescindível para um bom decorrer, né, do seu tratamento. Então, eu preciso conhecer as doenças, eu preciso distinguir alguns aspectos das doenças, né, porque eu preciso manter, né, durante o tratamento daquele paciente uma prestação de cuidados muito boa, né? E para que isso seja muito bom, eu preciso conhecer a doença, eu preciso conhecer os sinais, os sintomas, para eu poder ajudar essa pessoa, né? As doenças mentais, elas se classificam em transtornos afetivos, que nós chamamos de neuroses, psicoses, transtornos somatoformes ou doenças psicossomáticas, é quase a mesma coisa, e o alcoolismo. Nós vamos conhecer, né, cada uma delas. Vamos começar então pelos transtornos afetivos, né, ou as neuroses. A pessoa, quando você escuta, aquela pessoa é neurótica, né? Aquela pessoa tem um transtorno de neurose. Os transtornos afetivos, né, ou as neuroses, elas têm uma base orgânica, né? São transtornos mentais, quer dizer, sem uma base orgânica definida. Ou seja, não tem uma- um fator biológico, né, que realmente fala, ó, é isso biologicamente que causa um transtorno afetivo, né? Porém, eles desencadeiam por conta disso, então, né, perturbações no equilíbrio psíquico. Então, a pessoa, o seu equilíbrio emocional e afetivo, ele vai ficar perturbado, né, onde o indivíduo começa a perceber que está doente e não perde o contato com a realidade. Então, os transtornos afetivos ou as neuroses, a pessoa ela percebe que ela está doente e ela não perde o contato com a realidade. Ou seja, a gente já está vendo aqui então que doença mental nem sempre a pessoa é louca, biruta, doida, né? Igual a gente escuta por aí. Geralmente o indivíduo que sofre de algum transtorno afetivo, ele vai experimentar uma grande ansiedade, da qual resultam sintomas físicos e psicológicos. Então, a ansiedade é um transtorno afetivo, né? É uma neurose. Por quê? Porque a gente fica neurótico, né? A gente que eu falo assim, a pessoa que sofre com algum transtorno afetivo, né, no caso a ansiedade, ela fica neurótica. Por quê? Porque ela está pensando no futuro que ainda não aconteceu. E isso é uma neurose, né? Você fica preocupado demais com algo que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer e você se preocupa demasiadamente. Quando nós somos ansiosos, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego na segunda-feira, é normal essa ansiedade. Eu vou casar. Meu filho vai chegar de viagem. Eu vou fazer uma viagem. Essas são ansiedades normais. A gente consegue controlar ela, entendeu? A ansiedade que gera sofrimento para a pessoa, ela não consegue controlar. Viu? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu sei que vão começar a se identificar. Eu sou ansioso. Calma. A ansiedade, ela machuca, ela agride a pessoa física e psicologicamente. Então, pessoal, vamos tomar cuidado quando a gente tomar para si uma doença, tá bom? Os principais tipos de transtornos afetivos, eles estão relacionados com certos sinais e sintomas, caracterizando cada tipo, né? Então são eles: transtorno de ansiedade generalizada. O que caracteriza um transtorno de ansiedade generalizada? Bom, a ansiedade, né? Uma preocupação exagerada com os eventos da vida cotidiana sem motivos óbvios, né? A ansiedade, então, ela domina o pensamento da pessoa, interferindo no funcionamento diário no trabalho, na escola, atividades sociais e relacionamentos. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai ter esse problema por conta da preocupação exagerada com as coisas que acontecem na sua vida sem um motivo óbvio, né? Eu estou preocupado demais com
a minha prova que eu vou fazer amanhã, mas mas você está preocupado demais. Você estudou? Sim, eu estudei bastante. Você sabe a matéria? Sim, eu sei a matéria. Então por que você está ansioso e preocupado? Não tem necessidade, né? Então, a ansiedade, ela além de causar, né, essas preocupações exageradas, desculpa, ela ainda pode interferir no seu trabalho. Vocês lembram lá no início quando a gente estudou que a doença, ela interfere no cotidiano da pessoa, né? Porque a pessoa que é ansiosa, ela vai ter uma certa dificuldade nos seus relacionamentos, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto, né, nas atividades sociais. E essas pessoas costumam sempre se isolar, né? Uma pessoa ansiosa pode ser depressiva? Talvez. Uma pessoa depressiva pode ser ansiosa? Talvez, nunca se sabe, né? A gente viu que vários sintomas, vários sinais podem estar uma mesma doença mental. Então, não tem como a gente, né, bater um martelo e falar que, igual eu falei para vocês, na medicina não é 1 mais 1 é 2. Não existe essa matemática exata, né? Temos o que a gente chama de neurose histérica ou transtorno histriônico, né? A palavra histriônico significa dramático ou teatral, né? O indivíduo não possui controle sobre suas emoções ou sentimentos e tem uma necessidade constante de atenção, demonstrando comportamentos excessivamente dramáticos. Ah, conheço alguém assim. Faz um drama por conta de tudo. Nosso Deus. Não consegue controlar, chora a qualquer coisa, o sentimento, tem uma necessidade das pessoas estarem ao lado, né? Então, eu acredito que essa pessoa, ela é uma pessoa que sofre, né, de uma neurose histérica, né? Então, neurose histérica é isso, né? Uma pessoa, um indivíduo que não possui um controle sobre suas emoções ou sentimentos. Prestem bastante atenção. Ah, mas aquele fulano é dramático. Tá, mas ele possui controle sobre as emoções dele? Quando ele percebe que ele está sendo dramático, ele fala, epa, peraí, eu acho que eu exagerei. Entendeu? Aí ele não é um candidato a uma neurose histérica. Agora, se ele não tem controle, se ele não conhece as suas emoções e tem uma necessidade de estar sempre chamando a atenção, né, constante de atenção, então essa pessoa pode ter um transtorno, né, histriônico. O que torna angustiante para o indivíduo, né, esse indivíduo que sofre com esse transtorno, é a hostilidade e o descaso com que as pessoas o tratam em virtude das manifestações dos sinais e sintomas terem geralmente caráter teatral. Daí torna-se difícil o convívio com outras pessoas. Então, o que vai gerar sofrimento para essa pessoa? Como as pessoas encaram a sua doença, porque é uma doença, pessoal. Entendeu? Aquela pessoa ali, ela pode ter o drama que ela estiver fazendo, mas agora a gente já pode ter, que vocês já têm essa noção, já pode perceber, e talvez essa pessoa sofra com um transtorno histriônico, né? Talvez seja uma pessoa que sofre com, uma neurose, né, histérica. Então, geralmente as pessoas, essas pessoas que sofrem, elas vão sofrer mais ainda, além disso, delas não conseguirem controlar com como as pessoas vão enxergar ela, né? E isso que vai tornar para ela os relacionamentos mais complicados ainda, né? Conviver com as pessoas. Temos o transtorno fóbico ansioso, né, que é uma neurose fóbica. O que quer dizer isso? Ela é desencadeada por uma ansiedade intensa diante de situações e ou objetos que apresentam ou não perigo real, mas são evitadas ou suportadas com temor. Por exemplo, tem pessoas, né, que, por exemplo, eu tenho, né, uma conhecida que ela morre de medo de borboleta. E borboleta não apresenta um perigo real, né? Não apresenta nenhum perigo real. Porém, essa pessoa, ela desencadeia uma ansiedade quando ela está próxima a uma borboleta aparece. Então, ela tem uma fobia, uma neurose fóbica em relação à borboleta, né? Ou seja, a algo, né? Ela tem essa Desculpa, pessoal, eu estou falando de fobia específica, né, que é o medo irracional de determinados animais ou objetos, que é esse, né? Esse do transtorno fóbico neurose é a pessoa, ela, por exemplo, assim, ela não consegue apresentar trabalho na frente.
Essa é uma situação que vai deixar ela ansiosa, entendeu? Apresentar na frente não causa nenhum perigo para ela. Não vai causar nenhum perigo, ela não vai morrer, ninguém vai matar ela, entendeu? Mas na cabeça dela, aquela situação pode trazer um perigo, mas mesmo esse perigo não sendo real, entendeu? É isso, desculpe. A da borboleta que é agora, né? A fobia específica, que é o medo irracional de determinados animais ou objetos. Então, por exemplo, essa conhecida que tem medo de borboleta, é um medo irracional. É um medo irracional. Por quê? Porque a borboleta, ela não causa mal, né? Mas é uma fobia específica. Ela tem medo de borboleta. Tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de sangue, né? Como tá aí no exemplo para vocês. Agorafobia, ansiedade. É o medo de estar em locais dos quais a pessoa imagine que a fuga ou o socorro imediato sejam difícil. Túnel, ponte, multidão. Então, pessoas que sofrem de agorafobia é aquela fobia, aquela ansiedade de, por exemplo, ela está no meio de uma multidão, ela não consegue ficar ali, né? É como se fosse uma claustrofobia, né? Ela tem medo de ficar ali, né? Naquele lugar apertado, porque ela imagina na cabeça dela que se algo muito perigoso, olha só como é que a pessoa ansiosa é, ela imagina coisas na cabeça dela que não são reais. Ela imagina coisas na cabeça dela que se um perigo iminente vier a acontecer, como que ela vai correr? Entendeu? Como que ela vai sair dali? Então ela cria esse medo. A fobia social, que é o medo intenso e irracional de se expor ao público, né, de ser mal avaliado por outras pessoas. Então, as pessoas pedem para que você dê a sua opinião e você fica... Aquilo te gera uma ansiedade, um desconforto muito grande. Por quê? Porque você tem esse medo, essa fobia de achar que se você falar a sua opinião ao público, você vai ser avaliado de uma forma diferente, né? Você que eu falo, desculpa, é você, o paciente que sofre com alguma fobia, né? No caso. O transtorno obsessivo compulsivo, ou o TOC, né? Também é um transtorno afetivo, né? Ele é caracterizado por pensamentos obsessivos ou comportamentos repetitivos, né? Compulsões. Então, eu tenho toque. Nossa, eu gosto de ver minha casa brilhando, limpa. Nossa, eu tenho muito toque. Amo organização. Calma. Uma coisa é você ser organizado. Outra coisa é você ter um transtorno que te causa sofrimento. Porque o toque causa sofrimento. Então, ter toque... eu tenho toque. As pessoas falam que tem toque como se, tipo assim, eu ganhei na Mega Sena. Nossa, incrível, né? Ter toque é incrível. E não é. Gera sofrimento. Vocês podem até ver nessa imagem, essa senhora aí está pensando, será que eu limpei? Né? Ela deve estar pensando, será que eu limpo o vaso? Será que eu limpei o vaso? Será que eu desliguei o gás? E se pegar fogo? Entendeu? Esse é um transtorno obsessivo compulsivo, um comportamento repetitivo. Tem uma colega também que, por exemplo, toda vez que ela sai de casa, ela precisa voltar 3 vezes para saber se a porta está trancada ou não. 3 vezes. Isso é uma compulsão. É um transtorno compulsivo. Pessoas que, tipo assim, a todo momento... Isso aqui na imagem de vocês também é um transtorno obsessivo compulsivo, porque vai gerar sofrimento para a pessoa se ela vê algo fora do lugar, entendeu? E gerar sofrimento que eu falo, gente, é de chegar a pessoa a chorar, entendeu? A ter crises de ansiedade, a ter crises. É isso. Agora, se você viu que você arrumou a casa e você tem toque, seu filho deixou uma coisa cair e você ficou louca, você não tem toque, entendeu? Isso é porque você arrumou a casa e seu filho bagunçou. Agora, se você começasse a chorar, se você começasse a tremer, a perder o ar, aí sim, né? Caso contrário, não. Outras coisas que a gente pode ter como compulsão também são pessoas, né? Que compram muito, pessoas... O vício também das drogas, de alguma forma, também é uma compulsão, né? Também é um transtorno. Temos as distimia, né? O mau humor é constante e são pessoas de difícil relacionamento
com baixa autoestima e elevado senso de autocrítica. Estão sempre irritados, reclamando de tudo e só enxergam o lado negativo das coisas. Então, suas únicas diferenças entre a depressão são a intensidade e a duração, né? Na distimia, os sintomas são mais brandos do que na depressão. O período de manifestação desses sintomas é maior na distimia. Então, uma pessoa que sofre de distimia é uma pessoa que ela tem um mau humor constante, são pessoas difíceis de relacionamento, tem baixa autoestima, né? Ela se acha, por exemplo, menor que os outros, porém ela tem um elevado senso de autocrítica, ela consegue fazer uma autocrítica, falar bem assim, calma, mas peraí, eu acho que eu não tô bem mesmo não, viu? Entendeu? Mas são sempre irritados, são pessoas que sempre vão ver o lado negativo das coisas. Parece um pouco com a depressão, né? Que nós vamos conhecer mais para frente. Temos a neurastenia, né, que é uma fadiga ou um esgotamento mental, também gera sofrimento para essas pessoas. Temos a síndrome da despersonalização. Lembra que a gente conversou sobre a despersonalização na última aula, né? É a sensação de irrealidade, de estranheza ou distanciamento de si mesmo. Por exemplo, meus pensamentos não parecem ser meus. Quem sou eu? Eu não me reconheço no espelho. Essas perguntas geram sofrimento para a pessoa, tá? São perguntas que vai gerar sofrimento para ela. Perguntas afirmativas, né? Por exemplo, nossa, parece que não sou eu que estou pensando. Parece que eu não estou vivendo, parece que eu não estou aqui existindo. Um paciente já chegou a falar para mim nos estágios em saúde mental que ele não conseguia se enxergar no espelho como as pessoas viam ele no espelho. Então, ele não se reconhecia no espelho. Ele sofria da síndrome da despersonalização, né? Era um paciente com esquizofrenia que sofria também de despersonalização, tá? As manifestações clínicas dos transtornos afetivos. Então, pessoas que sofrem com algum transtorno afetivo são pessoas geralmente angustiadas, pessoas que queixam o tempo inteiro, pessoas ansiosas, hiperemotivas, insatisfeitas consigo mesmos, né? Então, pessoas, né, que queixam muito, pessoas que vivem ansiosas demasiadamente, são pessoas hiperemotivas, ou seja, são pessoas que a emoção fala muito mais alto, né? São insatisfeitas consigo mesmo, sempre estão reclamando da vida, de si mesmo. Anomalias, da atividade sexual, como masturbação, frigidez, impotência sexual, ejaculação precoce e dispareunia. São algumas das anomalias da atividade sexual, né? Manifestações inconscientes de hostilidade, tics, isolamento social são algumas das manifestações clínicas dos transtornos afetivos, né? Então a pessoa ela pode se tornar mais hostil. O que quer dizer isso, né? A pessoa que tudo que você fala, ela vem com 5 pedras, né? Que sempre sempre que você conversa, essa pessoa ela te trata com hostilidade. Ou tics, né? Aqueles tics que vocês conhecem. Isolamento social, ou seja, essa pessoa ela sempre vai querer se isolar porque ela vai acreditar que as outras pessoas não estão se importando com ela. Perturbação do sono. Então, pessoas ansiosas, elas sofrem com insônia, pesadelos, medo de sonhar. Tem pessoas que têm medo de dormir, fadiga, insegurança, instabilidade emocional e os transtornos físicos. Isso aqui até aqui a gente viu coisas psicológicas, mas na ansiedade as pessoas têm também as dores físicas, dor epigástrica, cefaleias, palpitação, taquicardia, tremores, sudorese de extremidades, né, quando as extremidades, as mãos começam a suar, náuseas, dificuldade respiratória, sensação de entalo, tendência à anorexia ou obesidade em resposta inconsciente a problemas que se nega a enfrentar. Então, esses são alguns dos transtornos físicos que uma pessoa que sofre, né, de algum transtorno afetivo pode desenvolver. Então, ela não vai ter só na cabeça dela coisas imaginando coisas que não aconteceram ainda, ou sofrendo por antecipação, ou com compulsão que alguma coisa vai acontecer se ela não voltar naquele tal lugar e fazer daquele tal jeito, entendeu? Então, isso gera sofrimento para essas pessoas.
Bom, agora nós vamos conhecer as psicoses, né? Vocês já devem ter visto nos filmes e nos vídeos que eu passei para vocês algum exemplo de psicoses, né? Então, a psicose é um transtorno mental grave que se caracteriza por perturbações profundas e perda de contato com a realidade, né? Há uma aceitação dos sintomas como reais e a partir deles passa a reconstruir um mundo que somente ele pode reconhecer. O indivíduo não reconhece que está doente. Olha que diferença do outro, né? Na neurose, o indivíduo reconhece que ele está doente e não perde o contato com a realidade. No caso das psicoses, é bem diferente. O indivíduo não reconhece que está doente e ele perde o contato com a realidade, né? Uma pessoa psicótica manifesta alguns sintomas específicos, como delírios, né? Fala e acredita em coisas que não existem. Por exemplo, aqueles delírios que a gente viu, né? A pessoa jura de pé junto que existe alguém que está seguindo ela e que vai matar ela. E ela acredita naquilo, mesmo que aquilo não esteja acontecendo, mesmo que aquilo não exista, né? As alucinações, então a pessoa vê, sente ou percebe algo que ninguém está vendo, sabe? Ela viu alguma coisa, ela ouviu alguma coisa, ela sentiu alguma coisa, né? Porque nós vimos que as alucinações podem ser tanto auditivas como visuais, degustativas, olfativas, táteis, né? Então, existem várias alucinações. A desorientação, então uma pessoa psicótica fica desorientada. Ela não está orientada. Porque se ela tivesse orientada, ela estava consciente de que ela está doente e que ela precisa de tratamento. Agora, uma pessoa psicótica, ela está desorientada. Então ela precisa reconhecer isso. Como? Com a ajuda dos profissionais. Alterações de humor, parece não sentir as coisas como os demais, né? Existem pessoas que vão sofrer, que sofrem com a psicose, que elas vão perder a capacidade de sentir empatia, né? Mas isso é porque ela quer? Não. É por conta da química na cabeça dela, né? A química que eu falo, todo o nosso processo fisiológico passa por químicas, né? Então, a química na cabeça dela, o meio onde ela vive, todos aqueles fatores que a gente viu, né? Vai influenciar para que essa pessoa haja dessa forma. A pessoa psicótica, ela precisa ser avaliada o mais rápido possível por um profissional capacitado. É fundamental para o seu tratamento que o paciente seja respeitado e protegido pela família, amigos e profissionais que o cercam. Os principais tipos de psicose são esquizofrenia, depressão e deficiências mentais. São alguns tipos de psicose. A esquizofrenia, nós vamos conhecer algumas. A esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença mental crônica, né? Ou seja, a pessoa não tem cura, não existe cura para a esquizofrenia, existe um tratamento e a pessoa tem uma melhora na qualidade de vida, mas não existe cura. Ela vai conviver com a esquizofrenia para o resto da vida dela, mas com a diminuição dos sinais e sintomas, com o tratamento, com o acompanhamento do CAPS, essas coisas. Assim como também as pessoas que sofrem com a hipertensão, né? Elas vão passar o resto da vida cuidando da pressão para que não exista uma crise hipertensiva. Ela afeta 1% da população mundial e se manifesta entre os 15 e 35 anos. Tem como característica básica uma alteração no pensar, no sentir, relacionar-se com o mundo externo. Quando eu falo, né, que ela se manifesta entre os 15 e 35 anos, é o que geralmente acontece, né? Mas pode ser que exista pessoas com menos de 15 anos que possa, né, crianças esquizofrênicas? Sim, existe. É raro, mas existe, tá? Porém, a literatura, os livros nos traz que ela se manifesta entre os 15 e os 35 anos. Existem sintomas, né, que podem ser divididos, os sintomas básicos e os complementares. Um sintoma básico da esquizofrenia é o distúrbio de pensamento, perturbações de afetividade e o autismo, né, que é uma doença que é, na verdade, né, uma deficiência mental.
Os sintomas complementares, delírios, alucinações e distúrbios catatônicos, que nós vamos conhecer mais para frente o que são distúrbios catatônicos. A esquizofrenia, né, ela ainda é classificada em esquizofrenia simples, que apresenta mudanças na personalidade. Então, o paciente, ele é um paciente que vai preferir ficar sozinho, ficar isolado, né? É um paciente que fica disperso aos acontecimentos do dia, é insensível no que diz aos afetos, né? Então, se você fala para ele assim, então, João, eu tenho que te dar uma notícia muito triste, a sua mãe veio a falecer. O João, ele vai se mostrar insensível a isso, né? Porque para ele, aquilo não é tão importante assim, né? Ah, mas é porque ele quer? Não. É porque, infelizmente, ele é doente. É porque, infelizmente, ele precisa de ajuda. Descuida-se da aparência pessoal e de seus hábitos de higiene. Exemplo, alguns mendigos e prostitutas podem sofrer, né, de esquizofrenia simples, né? A pessoa, ela muda a sua personalidade. Ela era de uma forma, ela começa a agir de uma forma totalmente diferente. Ela prefere ficar sozinha, ela prefere ficar isolada do mundo. Ela não está nem aí para as coisas que acontecem no dia a dia. Ela não está nem aí se você ama ou não ama ela, entendeu? Ela não está nem aí. Então, são características de alguns mendigos e algumas prostitutas. A esquizofrenia hebefrênica, né, ou desorganizada, geralmente ela é observada em adolescentes, né, caracterizada por um comportamento mais infantil, com alterações do humor, riso à toa, inadequado, e em seguida tristeza, hostilidade e às vezes agressividade. Então, uma pessoa que sofre com esquizofrenia hebefrênica, ela vai ser aquela pessoa assim que ela vai ter tipo como se um comportamento infantil. Ela tem 39 anos de idade, mas ela age como uma criança, né? Às vezes ela ri à toa, do nada ela começa a ficar triste. Tem comportamentos inadequados, por exemplo, tirar a roupa no meio da rua. Às vezes ela vai te tratar com hostilidade, vai te xingar, vai falar palavrão, né? Às vezes pode até te agredir. Então essa é a esquizofrenia hebefrênica. A esquizofrenia catatônica é quando o indivíduo ele possui um olhar físico, interioriza o sentimento e as emoções, tem anormalidades motoras, pode ficar na mesma posição por horas. Então, um esquizofrênico catatônico, ele tipo assim, se ele parar, ele te olha no fundo dos seus olhos e pode ficar assim por o tanto que ele achar necessário. Ele interioriza o sentimento e as emoções, ou seja, ele não fala sobre as emoções e os sentimentos dele. Está interiorizado, ou seja, está dentro do interior dele, dentro da alma, dos sentimentos dele, né? Anormalidades motoras, o que quer dizer isso? Ele vai começar a apresentar, né? Começar a gesticular o braço de uma forma muito estranha e parar, como vocês estão vendo aí nessas imagens, e ficar nessas posições por horas. Isso chama esquizofrenia catatônica. Na esquizofrenia paranoide ou paranoica, identifica-se vários sintomas comuns às outras formas. O que a caracteriza mais são os delírios de perseguição seguidos de alucinações auditivas. Exemplo, alguém está envenenando minha comida, acredita que alguém o quer matar. Então, na esquizofrenia paranoide ou paranoica, né, a pessoa ela começa a ter delírios de perseguição, começa a ouvir vozes, a falar que as pessoas estão querendo matar ela, a falar que pessoas estão seguindo, que ninguém gosta dela, entendeu? Então essa é a esquizofrenia, né, paranoide ou paranoica, onde vai causar, de fato, algum sofrimento, né, para esse indivíduo. Na esquizofrenia esquizoafetiva, ela é uma esquizofrenia considerada como um tipo misto de esquizofrenia, né? Em virtude de muitos sintomas. Então, torna-se difícil o diagnóstico devido aos traços que essa pessoa vai apresentar
de oscilação no humor, né? Então, a esquizoafetiva, né, uma pessoa esquizoafetiva, ela vai ser uma pessoa onde a gente não vai conseguir diagnosticar, né, de relance assim, a esquizofrenia. Por quê? Porque vai ver muitos sintomas, muitos sinais. Essa pessoa ela vai ter oscilações no humor, onde vai fazer com que a gente possa diagnosticar de forma errada, né? Os cuidados de enfermagem na esquizofrenia, então, são como que nós, como enfermagem, devemos atender essas pessoas. Bom, nós devemos, de alguma forma, atender às necessidades específicas: alimentação, higiene, vestimenta, proporcionar confiança ao paciente, corrigir dados da realidade, no caso da agitação psicomotora, conter o paciente verbalmente, fisicamente, contenção dos movimentos e oferecer medicação prescrita. Então, nós, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem, os cuidados que nós devemos oferecer aos pacientes são uma boa alimentação, higiene, vestimentas de qualidade, proporcionar a ele confiança. O paciente precisa confiar em mim, porque se ele não confiar em mim, ele não vai se abrir. Ele nunca vai falar da vida dele e eu nunca vou poder ajudá-lo, entendeu? E por isso que eu preciso ser uma pessoa que passa a segurança, uma pessoa que passa essa confiança para o paciente e corrigir os dados da realidade. Se ele falar que ele está vendo, que ele está escutando algumas coisas, pergunte primeiro o que essas coisas estão escutando e falar para ele que, ou se ele está vendo alguma coisa e falar assim, olha, Ricardo, não existe nada ali, tá? Você está vendo uma geladeira, mas ali não é uma geladeira, não tem nada ali em cima, tá bom? Isso é a doença que está te causando você enxergar essas coisas, mas estou aqui para te ajudar, entendeu? No caso dos pacientes que são muito agitados, então a gente vai tentar conter o paciente. Como? Verbalmente. Fulano, fique quieto. Não conseguiu? Fisicamente, né? Contendo os movimentos dele. E oferecer a medicação que o médico prescreveu, que, óbvio, também vai ajudar o paciente, né? Temos a depressão, né? Que é uma doença que vem atingindo de forma drástica crianças, adolescentes, né? Enfim. É uma doença incapacitante que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro e atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Então, vocês estão vendo? A depressão não é frescura, não é falta de Deus, né? A pessoa não está querendo chamar a atenção. É uma disfunção bioquímica do cérebro. Depois eu vou mandar para vocês uma imagem de uma ressonância do cérebro de uma pessoa depressiva e de uma pessoa que não é depressiva, para vocês verem a mudança na química do cérebro dessa pessoa. E os quadros de depressão variam de intensidade e duração, né? E podem ser classificados em 3 graus: leves, moderados e graves. E como eu falei, pode atingir tanto adultos, crianças quanto adolescentes. E seu desenvolvimento deve-se a fatores genéticos, psicológicos ou ambientais. Então, uma pessoa que sofre com depressão foi um fator genético, né? Ou ela já tinha na família alguém que sofreu com depressão, um fator psicológico, algo que aconteceu na vida dela que a fez se tornar depressiva, né, psicologicamente, ou ambiental também, né, um ambiente onde ela vive, algo que aconteceu, ou como ela vive daquela forma que faz com que ela se torne uma pessoa depressiva. São algumas características da depressão. Tristeza vital. Então a pessoa ela sente uma tristeza intensa, um mal-estar, que é diferente de uma tristeza comum, né? Tristeza comum, a gente sente tristeza, a gente fica triste. Só que no caso da tristeza depressiva, né? É uma tristeza vital, ou seja, é uma tristeza muito intensa. É um mal-estar. A pessoa ela não consegue se sentir bem com aquilo. Com nada, que ninguém fale para ela, ela consegue se sentir bem. Quando a gente está triste, comumente triste, quando alguém chega pra gente e fala uma palavra bacana, uma palavra legal, a gente consegue captar aquilo e falar, poxa, obrigado, me ajudou muito. Mas uma pessoa depressiva é muito diferente. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar com ela. E segundo que
Muitas das vezes a gente fala coisas que a gente não deve, né? Por isso que a gente tem que aprender, por isso que vocês estão aqui para aprender. Angústia é uma queixa constante dos pacientes que sofrem com depressão, sem que eles tenham definição para essa sensação. Então, eles não têm uma definição para sentir angústia, mas eles estão angustiados. Talvez eles não tenham assim, por que você está angustiado? Não sei, mas eu só estou me sentindo angustiado. Desesperança, existe um sentimento frequentemente pessimista, então pessoas depressivas são pessoas desesperançosas. Elas perderam o otimismo, elas perderam a visão de como viver bem na vida, né? Porque elas quiseram? Não. A gente viu, pode ser um fator ambiental, um fator genético, um fator psicológico. Inibição, os movimentos tornam-se lentos e limitados, o pensamento também é lento, arrastado e penoso, assim como a linguagem. Então, pessoas depressivas são pessoas mais inibidas, né? Pessoas mais no cantinho delas, elas não gostam muito de falar, né? A linguagem é meio lenta, os movimentos são limitados, porque elas têm medo, elas não conseguem, a depressão ela é tão incapacitante que existe pessoas que não conseguem levantar da cama. Existem pessoas que sofrem um choque e que adquirem a depressão e depois disso elas não falam mais nada, não abrem a boca. Ficaram mudas. Elas ficaram inibidas por conta, né, da depressão. As manifestações físicas da depressão é a alteração no peso, né, e a insônia. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre de ansiedade, ela demora para dormir, né? Então ela demora para dormir. Mas quando ela dorme bem, né? Ela dorme até ela acordar. Uma pessoa depressiva, ela até pode conseguir dormir, mas aí ela pode acordar no meio da noite e não consegue mais dormir de jeito nenhum, né? Ela sofre com essa insônia. Sem contar também que pessoas que sofrem com depressão têm o risco do suicídio, né? O risco do autoextermínio. Essa ideia às vezes é frequente ou passa despercebida, né? Então, pessoas que sofrem depressão, elas podem frequentemente pensar em se matar, em tirar a própria vida, ou essas ideias passam assim quase que despercebido, né? Pensou ali, mas não pensou, digamos assim. E quando eu falo em autoextermínio, em suicídio, eu quero que vocês também prestem atenção em uma coisa. A pessoa que tenta se matar, ela não está querendo morrer. Mas como assim, professor? Se ela está tentando se matar, claro que ela sabe que ela vai morrer. Ela não está querendo morrer. Ela quer acabar com aquela dor. Ela quer acabar com aquele sentimento de tristeza, com aquela tristeza profunda, entendeu? Então, uma pessoa que se mata, ela não está se matando. Ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com aquela angústia, com aquele sofrimento. É isso. E ela acredita que se matando, o sofrimento acaba. Mas ela não quer morrer. Ela não tem esse desejo de morrer. Se ela pudesse viver sem a tristeza, sem a depressão, ela viveria. Mas como a depressão é muito incapacitante e se não tiver ajuda profissional da família, meu filho, então não dá. Né? E ajuda espiritual também, né? Porque a religião de alguma forma também ajuda muito as pessoas né, se restituírem, a ficarem bem. Então é uma tríade, né? Nós podemos dizer. É uma ajuda tanto da família, quanto dos profissionais que estudaram para isso, quanto, né, das pessoas religiosas, que também ajudam essas pessoas que sofrem com depressão. E quais são os cuidados que nós, como enfermagem, devemos ter com essas pessoas que sofrem com depressão, né? Então, o paciente, ele requer muito da enfermagem. Um paciente que sofre com depressão, ele requer muito da enfermagem. Por quê? Porque, como eu disse, né, ele está em risco de suicídio constante. Principalmente quando o paciente começa a manifestar sinais de melhora. É nesta fase que surgem as forças para concretizar a ação.
Então, vocês já perceberam que, por exemplo, né, uma pessoa se matou. Aí, no outro dia que a notícia foi dada, as pessoas falam bem assim, gente, mas semana passada ele estava muito bem, a gente conversou, saímos para beber. Nossa, ontem eu conversei com ele, ele estava rindo, fazendo graça, não sei o que, ele tinha até melhorado, porque ele estava muito triste. Tome cuidado. Tome cuidado com frases do tipo: eu quero morrer, mas isso tem gente que fala, mas eu estou falando de forma assim repetitiva e principalmente não observem como um todo. A pessoa que fala eu quero morrer o tempo inteiro, a pessoa que reclama da vida o tempo inteiro, a pessoa que vive insatisfeita, que vive triste, que vive no canto, né? Que já falou que já quis se matar ou que teria coragem de se matar, cuidado. Essas são frases que as pessoas estão dando avisos e que a gente precisa pegar no ar e tomar cuidado, né? No caso do paciente, por exemplo, quando um paciente está sendo acompanhado e ele chega para você e fala que ele está bem, que ele melhorou, que agora ele vai continuar, que ele pode nem precisa mais da terapia, que ele não precisa mais dos grupos, não precisa mais vir no CAPS e tudo, tome cuidado. Porque provavelmente esse paciente já decidiu se matar, ele já concluiu o seu plano e ele vai se matar. Então nós devemos ter um cuidado constante com pessoas depressivas, com o que a gente fala, como que a gente fala, né? Eu não sei se vocês já viram esse caso em algum lugar, né, de uma psicóloga que tratava um paciente e ele chegou para o paciente, né, e falou assim, não, minto, uma pessoa estava conversando com a outra, né, e ele falou assim, nossa, eu tentei me matar, mas eu não consegui porque eu fiz dessa forma. Aí a pessoa pegou e falou bem assim, ah, mas é porque você fez dessa forma, por que você não tenta dar um tiro na cabeça? Se você quisesse se matar mesmo, você tinha dado um tiro na cabeça. A pessoa foi e deu um tiro na cabeça, se matou. Ou seja, você deu uma ideia para ela. Nunca dê ideias, nunca alimente ideias. Tanto dos esquizofrênicos que estão vendo alucinações, ele está vendo, é real para ele, mas você precisa fazer com que ele acredite que aquilo ali não é real. É coisa da cabeça dele, entendeu? Por quê? Porque se você alimentar a alucinação dele, você não vai estar ajudando ele. Né? Pelo contrário, você vai estar ajudando ele a sofrer mais ainda. Do mesmo jeito é o depressivo. Então não dê ideias, pessoal. Tome muito cuidado. Eu vejo na época do Setembro Amarelo, muitas pessoas falando, quem quiser falar comigo sobre se estiver sofrendo, porque isso que... Não. Existem pessoas, tudo bem, é de bom grado querer ajudar, mas existem pessoas capacitadas que vão ajudar essas pessoas de verdade. Porque às vezes a gente tem até uma boa intenção, mas às vezes a gente fala coisa que talvez possa dar um estalo ali naquela pessoa e falar, putz, só precisava ouvir aquilo para eu ter certeza que é isso que eu vou fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ao atendê-lo, devemos demonstrar que ele tem uma importância na vida, então a gente precisa mostrar para esses pacientes que eles são importantes e que ele tem essa importância na vida. Convidá-lo para alguma atividade que anteriormente lhe proporcionava prazer. Então, se é um paciente que antes ele jogava futebol e ele parou de jogar futebol, então convidamos ele para jogar futebol. Se era um paciente que gostava de ouvir músicas e parou de ouvir música, a gente vai começar a ouvir música com esse paciente. Conversar escutando com atenção. Não acusá-lo de fingido, nem de preguiçoso e não fazer demasiadas cobranças. Olha, seu João, eu quero que na próxima consulta o senhor esteja alegre. Não, porque o senhor chegou aqui muito... parece que o senhor nem dormiu direito. Não é dessa forma. Não é acusando eles, eu acho que você está fingindo. Ih, tá fingindo, olha lá, chegou um fingindo, falando que tá com dor de cabeça. Não, gente, não é dessa forma. Além disso, nós devemos, né, como enfermeiros, funcionar como um elo de ligação entre o paciente, a família, né, esclarecendo aos familiares a sua importância no processo de tratamento do indivíduo. Então eu preciso conversar com essa família e falar, olha, vocês também são importantes no processo de tratamento dele. Ele precisa de vocês do lado, porque se vocês não estiverem do lado dele, ele não vai conseguir restituir a vida. Então, além de nós, como profissionais, ele precisa de vocês também. Então, a família é muito importante,
né, nesse caso. Temos as deficiências mentais, né, que são insuficiências congênitas do desenvolvimento mental, que pode haver influência do ambiente externo, varia de forma severas a leves de deficiência. Em sua maioria, né, as deficiências não têm uma causa definida. Alguns casos podem ser relacionados a fatores genéticos, traumatismos durante o parto ou a toxinfecções na gestação, toxoplasmose, sífilis, alcoolismo, abuso de outras drogas, cocaína, maconha, crack, heroína, enfim. Nos cuidados de enfermagem, deve haver uma conduta especificamente educativa para a mãe na gestação, ensinando os cuidados básicos de higiene e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Que são a IST. Então, as deficiências mentais, né? Elas podem, de alguma forma, elas podem não, né? Elas são sofrimentos psíquicos que vai gerar, né? Tanto para a família quanto para o indivíduo, muito sofrimento. Então, eu preciso educar essa mãe durante o pré-natal, né? Sobre os cuidados que ela tem que ter com a higiene, sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, se ela quiser continuar mantendo uma vida sexual ativa, como que ela deve agir. Nos transtornos de sintomas somáticos, né, ou somatização, ou somatoformes, ou psicossomáticos, o que são isso? São desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo, ou seja, é a soma de fatores emocionais ou psiquiátricos que vai de alguma forma afetar o funcionamento do corpo, né, de algum órgão daquele ser humano. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreia ou constipação, tremores às extremidades, manchas na pele e falta de ar sem alteração orgânica, já que nos exames não aparece nenhuma doença que cause esses sinais. Então, por exemplo, né, a pessoa que começou a aparecer umas manchas na pele, ou urticária, ou ela sente muita vontade de ir no banheiro o tempo inteiro, entendeu? Começa a tremer as mãos, né? Falta de ar, ou seja, isso é a soma de uma desordem emocional que está afetando algum órgão, né, dela. Então, pessoas que são muito estressadas, às vezes começa a aparecer, né? O estresse faz com que a gente, às vezes, perca o cabelo, a alopécia, pode gerar ansiedade, né? Começa a gerar algumas manchas na pele também. Então, essa é a somatização, né? Quando você soma tudo e, de alguma forma, você não consegue falar, o corpo vai responder, né? E temos o alcoolismo, que é muito triste, né, pessoal? O alcoolismo é muito triste. É uma doença muito, muito, muito triste. Eu falo por experiência, pessoal, porque uma pessoa que sofre com alcoolismo, ela tem vários. Quando ela passa, né, pela a crise de abstinência, ela tem crises e vários episódios de alucinação e de delírio, que é muito triste. Eu trabalhava numa santa casa aqui no sul de Minas, uma cidade chamada Boa Esperança. Lá a gente recebia, às vezes, alguns pacientes alcoólatras, né? Eles passavam muito tempo bebendo e não se alimentavam, isso gerava desidratação, e eles precisavam ir para o hospital para se recuperar, né? Para repor as energias, podemos dizer assim, né? Então, essas pessoas, elas sofriam muito. Os dois, o primeiro dia e o segundo, parecia que era uma pessoa normal. Por quê? Porque era o processo de desintoxicação do álcool. Se eu não me engano, ele fica 24 horas, né, no sangue. No cabelo ele fica mais, parece que ele fica 90 dias no cabelo. Então,
o álcool, né? Nesse caso, então, os 2 primeiros dias é como se, tipo assim, fosse uma pessoa normal que internou ali. O terceiro dia, essa pessoa, ela tá completamente desorientada. Você chega lá, ela não te reconhece mais. Você conversa com ela, ela começa a falar que tem um gato em cima da geladeira e você olha, não tem geladeira e não tem gato. Essa pessoa, ela está delirando, alucinando. E o que está causando isso? A abstinência do álcool, né? É o consumo de uma quantidade de álcool suficiente para interferir no funcionamento físico, emocional e social do indivíduo, podendo causar dependência. Então quer dizer que o álcool em si, ele vai gerar o alcoolismo. Não. É como você encara ele, né? Então, preste atenção. É o consumo de uma quantidade de álcool suficiente para interferir no funcionamento físico, emocional e social do indivíduo. Então, quando a pessoa ela é diagnosticada com alcoolismo, como alcoólatra, essa pessoa ela é dependente. Física, emocional e socialmente do álcool. Física, o corpo dói, o corpo chama o álcool e se ela não tomar, ela sofre com aquilo. Emocional, às vezes, para que ela para ela lidar com os problemas, ela bebe, entendeu? Qualquer que seja, ela bebe, né? E então isso vai gerar esse certo sofrimento, essa certa dependência. As causas do alcoolismo não estão bem definidas, podendo ser por fatores biológicos, psicológicos e sociais. E os fatores genéticos estão cada vez mais presentes na causa do alcoolismo também. Então, tipo assim, fatores genéticos que eu falo assim, se existe na família alguém que bebeu muito, que bebia muito, essa pessoa ela pode, de alguma forma, né, vir a ser uma pessoa alcoólatra também. A dependência alcoólica, o indivíduo ele apresenta um comportamento anormal em relação à bebida, com sinais de dependência psíquicas e futuras sequelas físicas, psíquicas e sociais. Então, a dependência alcoólica, o indivíduo ele não consegue, por exemplo, beber só uma latinha de cerveja. Ele tem que beber 50 latinhas de cerveja, 2 garrafas de vodka, 3 garrafas de vinho, entendeu? Uma garrafa de uísque. Ele não tem uma relação com a bebida socialmente, né? Porque tudo bem, a cerveja, ela, de alguma forma, né, ela reúne as pessoas, ela junta as pessoas. Então, não é que não pode beber, mas tem que saber como beber, né? Com quem beber, porque às vezes você está bebendo com pessoas erradas também, que pode te levar ao erro, né? Que pode te levar à dependência alcoólica, ou você pode ser uma pessoa que você ainda não se conhece e ser compulsiva, né? E essa compulsão sua te levar a compulsivamente você querer beber álcool o tempo inteiro. A intoxicação alcoólica, né? Nós chamamos de embriaguez simples. Ela apresenta mudança de comportamento, perda de medos e inibições, insegurança ao andar, defeito na fala, face corada, pulso rápido e sudorese intensa. Após a fase de euforia, verifica-se alterações depressivas do humor. Então, a embriaguez simples, né? Uma pessoa que fica embriagada, ela perde o medo. Então, por que as pessoas costumam beber? Né? Para elas perderem a vergonha, né? Para elas começarem a perder a insegurança, né? Só que aí elas começam a ter, né, um defeito na fala, aquela coisa de bêbado que conversa como bêbado, né? E começa a aparecer também uns sinais físicos. O pulso começa a palpitar mais rápido e ela começa a suar intensamente. E logo após essa euforia toda, ela começa a apresentar, né, uma alteração depressiva. Não que ela fique com depressão, né? Não é isso, mas uma alteração depressiva do humor, ou seja, caiu o humor. Estava lá em cima, depredou, caiu, depressiva. Depredou não, desculpa, tá? Nada a ver. Embriaguez patológica é um estado da excitação, encontra-se exacerbado, a obnubilação da consciência e comportamento agressivo, defensivo ou fugitivo. Então, na embriaguez patológica, ou seja, a embriaguez
doentio, né? O estado de excitação ele vai estar muito maior do que no embriaguez simples, né? Essa obnubilação da consciência é que essa pessoa ela vai estar entre ela estar consciente do que ela está fazendo e ao mesmo tempo ela vai perder a consciência do que ela está fazendo, entendeu? Então é esse estado de obnubilação. Após o término do estado de embriaguez, pode aparecer sono terminal e ao despertar o paciente não consegue lembrar-se de nada. É o que a gente chama, lembra da amnésia anterretrógrada? Mas isso é causado, né, por essa bagunça do álcool misturado com a química no nosso organismo, né? Então a pessoa, por conta do estado de obnubilação, né, da consciência dela lembrar e não lembrar ao mesmo tempo das coisas, ocorre geralmente em pessoas psicamente perturbadas após traumatismo cerebral, na intolerância alcoólica e em personalidades facilmente excitáveis. As psicoses alcoólicas, elas são distúrbios mentais provocados pelo uso prolongado do álcool e sequelas físicas resultantes da dependência alcoólica. Principais estados anormais que caracterizam psicoses alcoólicas: delirium tremens, alucinose alcoólica, encefalopatia de Wernicke. São algumas das psicoses que pode acontecer. O delirium tremens. O que é o delirium tremens? Acomete usuários de álcool dependentes em abstinência absoluta ou relativa, né? O que acontece? Há um rebaixamento do nível de consciência. Essa pessoa vai se apresentar confusa mentalmente, desorientada no tempo, no espaço, então ela não vai saber onde é que ela está, que dia que é, como ela se chama. Vai ter taquicardia, então os batimentos cardíacos dela vão estar alterados. Ela vai suar bastante, tremores acentuados em todo o corpo, principalmente nas mãos, ilusões e alucinações. As alucinações são tanto visuais como táteis, sendo principalmente com insetos e pequenos animais. Lembra que eu falei para vocês do exemplo do paciente que foi internado no hospital onde eu trabalhava? Não é só ele, tiveram vários pacientes, sabe, com essa mesma característica. E esse paciente viu um gato em cima de uma TV, de uma geladeira. Tinha pacientes que viam uma cerca, eles ficavam pegando no lençol e colocando na boca como se eles estivessem comendo alguma coisa, ou seja, é uma alucinação tátil, né? Não tem nada e ele está achando que tem. A alucinose alcoólica tem uma característica peculiar, né? O paciente ele não apresenta rebaixamento do nível de consciência. Entretanto, apresenta quadro alucinatório predominante auditivo, com sons como cliques, rugidos, cantos ou vozes. Podem também ser táteis ou visuais. Apresentam sensações de medo, agitação, ansiedade decorrentes de tais sintomas. Pode ocorrer no período de 48 horas após a diminuição, aumento ou interrupção da ingestão de etílicos. Lembra que eu falei para vocês que ali na terceira semana, no terceiro dia, quer dizer, eles começavam, né, ali a partir do terceiro dia, começavam a apresentar algum tipo de alucinação, algum tipo de agitação, né, por conta que depois disso ele interrompeu o uso, né, do álcool, então gerou ali, o corpo sempre estava acostumado com aquilo, então o que é a abstinência? A abstinência é o quê? O corpo se acostumou a estar o tempo inteiro com aquela substância e depois que ele não está, ele sente falta, então gera a abstinência. A encefalopatia de Wernicke, né, é considerada a mais grave das psicoses alcoólicas. Manifesta-se com desorientação associada com paralisia dos músculos oculares, nistagmo, ataxia e estados confusos, delirantes que podem evoluir para sonolência e estupor. Quando eu falo nistagmo, pessoal, é um movimento involuntário dos olhos, sabe? Quando a pessoa faz um movimento involuntário dos olhos para baixo, para cima, para o lado, para o outro, revira, enfim. Esta é, né, é uma das manifestações que está associada. O estupor, né? O que é o estupor?
O estupor é o coma, né? Então, nesse estado, a pessoa pode chegar a vir a ficar em coma. Sempre se inicia de forma aguda e dura mais ou menos 10 a 15 dias, terminando com o óbito, né? Terminando com o óbito. Então, na encefalopatia de Wernicke, ela é grave, então ela pode levar a pessoa à morte, né? Então, o alcoolismo ele é muito triste, ele precisa, né, da nossa ajuda. Nós precisamos saber como vamos lidar com essas pessoas, nós precisamos lidar com essas pessoas, né? Então, até a próxima aula e a gente continua o nosso aprendizado.